Eu tinha 13 anos, estava sozinha em casa e chamei uma amiga de outro estado para vir ficar comigo. Ela me contou sobre um amigo imaginário que ela tinha e como ela usava um desses tabuleiros Ouija para falar com ele. Eu disse que isso era mentira, claro, mas ela insistiu em me provar. Daí ela tirou seu tabuleiro e perguntou à entidade se poderia nos dar um sinal. O tabuleiro escreveu: olhe para a janela. Quando olhamos, 3 pássaros bateram na janela do meu quarto, ao mesmo tempo. Digamos que ela e seu amigo não foram mais convidados para a minha casa. Minha melhor amiga de infância e eu brigamos feio, uma vez e perdemos contato. Quando cheguei aos 20 anos, tive um sonho em que ela se aproximava de mim com os braços estendidos e dizia: sinto sua falta, me desculpe. No dia seguinte, eu estava em casa com meu então namorado e ouvimos uma batida na porta. Lá estava minha velha amiga, de pé com os braços estendidos, e a primeira coisa que ela disse foi: sinto sua falta, me desculpe. Eu simplesmente a abracei sem dizer uma palavra, e tudo foi perdoado. Na semana seguinte, meu namorado me deixou por uma outra garota, e essa amiga foi a única razão pela qual eu consegui superar isso. Quando eu era criança, meu primo e eu estávamos brincando com algumas coisas de invocação de fantasmas. E gravamos isso, pensando que tudo não passava de uma tolice. Só que quando assistimos ao vídeo, eu parei no meio da invocação e disse: Sucubo, em voz alta do nada. Não tenho nenhuma lembrança de ter dito isso. Eu tenho uma amiga que mora numa casa muito antiga. Meu filho de primeiro ano de idade e a filha dela, de segundo, de 2, sempre brincam juntos, ao andar de cima. Só que toda vez eles de repente param de brincar e ficam olhando vidrados para um canto específico, sem falar nada. Um dia uma outra amiga levou a filha dela de 2 anos para brincar também, e ela parou e também ficou olhando para o mesmíssimo canto. Eu tinha 14 anos, estava sentado no sofá na casa da minha mãe, sozinha em casa à noite. Foi quando meu cachorro começou a rosnar do nada. Eu olhei por cima do notebook e eu vi uma mulher caminhando pela cozinha. Era uma pessoa de verdade que eu tinha visto. Tipo, eu realmente pensei que alguém tinha invadido a casa. Então eu corri para fora pela porta da frente. 2 anos depois, um amigo do meu irmão estava dormindo no sofá. E na manhã seguinte ele me perguntou do nada: por que eu fiquei andando pela cozinha a noite toda? Caramba, não era eu. Coisas estranhas aconteceram durante toda a minha vida, mas eu sempre fui cética, pelo menos até 13 de maio de 2014, quando tive um sonho onde meu avô, que morreu quando eu tinha 7 meses de idade, me dizia que eu ficaria muito doente amanhã, mas ficaria bem. Naquela mesma tarde tive uma convulsão, a primeira convulsão da minha vida. Eu tive outra convulsão no dia seguinte e depois outra depois dessa. Nós não temos respostas sobre o que está acontecendo comigo, mas mesmo quando eu fico mais assustada, penso nesse sonho novamente, e ele extremamente me acalma, embora ainda me assuste. Minha mãe faleceu em outubro de 2010, cerca de 6 meses depois. Eu estava acordado às 3 horas da madrugada, assistindo TV, quando do nada ouvi a caixa de música dela começar a tocar. Eu corri para o andar de cima, acordei meu pai e tentei ao máximo explicar o que tinha acontecido. Voltamos lá embaixo e nos deparamos com a sala de jantar incrivelmente fria. Depois de inspecionar a caixa de música, tentei de tudo para que ele tocasse novamente, mas ela não tocou.
Desde que nasci, tínhamos uma pintura antiga da minha bisavó. Como piada, eu dizia que ela estava assombrada, para assustar minha mãe. Mas esta véspera do ano novo já não foi mais uma piada. Eu estava me preparando para sair quando minha mãe me gritou. Bem ao lado da pintura estava um nome perfeitamente gravado com a luz do pôr do sol. Era o apelido da minha bisavó. Ambos ficamos em choque até que ela me disse ir buscar meu telefone para tirar essa foto, quando as letras começaram a desaparecer. Minha família sempre afirmou ter experiências paranormais, mas eu nunca acreditei, até 2 anos atrás. Estávamos todos nos respectivos quartos quando minha mãe, minha irmã e eu acordamos no exato momento, gritando muito, como se alguém tivesse morrido. Eu tinha acordado porque senti uma dor repentina e excruciante. Então corri para fora do meu quarto e encontrei o resto da minha família, também surtando. Descobri que minha mãe e minha irmã tinham tido a mesma experiência. Mais tarde, ficamos ainda mais abalados quando minha irmã de 5 anos continuou dizendo: "O diabo nos tocou." E o pior é que ninguém tinha explicado o conceito de diabo para ela então. Quando criancinha, eu tinha um amigo imaginário chamado David. Ele tinha uma pele morena com cabelo e olhos escuros. Um dia, brincando com os sobrinhos do proprietário do meu apartamento, eu falei sobre o David. O garoto mais velho ficou muito confuso e chamou sua tia, a esposa do proprietário, para falar comigo. Ela me pediu para descrever o David para ela, e assim que eu contei, ela começou a chorar. Aparentemente, muito antes da minha família se mudar para a casa dela, ela tinha um bebê que faleceu de SMZ, Síndrome da Morte Súbita Infantil. O nome dele era David, e ele também tinha cabelos pretos, olhos castanhos e pele morena. Eu estava dormindo na casa das minhas amigas e alguém levou um tabuleiro Ouija. Na mesma hora, as mais medrosas saíram do quarto, mas a maioria ficou. Eu sempre pensei que isso era mentira e que as pessoas é que moviam as peças de zoeira, mas no final todos levantamos os dedos e o tabuleiro continuou se movendo. Perguntamos ao espírito se ele era conhecido de alguém que estava lá conosco. Ele moveu soletrando sim. Então pedimos as iniciais dessa pessoa. Ele seguiu para E, depois para K. Não havia ninguém com essas iniciais, então desistimos. No dia seguinte, contamos impressionadas as meninas que deixaram o quarto o que aconteceu. Uma delas ficou vermelha e disse: "Essas são as minhas iniciais." O nome do meio começava com K e nenhuma de nós sabia. Agora eu super acredito no sobrenatural. Alguns anos atrás visitei Savannah, na Geórgia, Estados Unidos, e fui ao restaurante chamado Old Pink House. Enquanto estava usando o banheiro feminino do último andar, comecei a me sentir estranha. Olhei no espelho enquanto lavava as mãos e vi uma mulher de pé, bem atrás de mim, mas apenas por uma fração de segundo. Mais tarde fomos fazendo uma super tour pela cidade histórica, e quando passamos pela casa, o guia contou que no século XVIII uma família da elite morava naquela mansão, e uma mulher se enforcou no armário, onde agora é o banheiro feminino. Desde então eu acredito na existência do sobrenatural. Nunca acreditei em fantasmas, até me mudar para a casa muito antiga. Este ano, a doideira começou com luzes intactas desligando do nada, e depois chegou ao ponto das pessoas ouvirem uma música alta. Uma vez eu acordei no meu quarto e encontrei todos os meus postres pendurados de cabeça para baixo e minhas coisas espalhadas no chão. Cheguei ao ponto em que instalei uma câmera, já que estava preocupada com alguém invadindo a minha casa, mas as figuras sombrias e os gritos estranhos nas fitas foram suficientes para fazer eu encerrar meu contrato de aluguel. Nada sobrenatural aconteceu comigo e eu não acreditava nisso. Então eu conheci meu namorado. Havia um canto no quarto dele que sempre tinha uma energia estranha. Uma noite estávamos assistindo a um filme e parecia que alguém estava me observando. Eu continuei olhando para aquele ponto até que o meu namorado finalmente perguntou o que estava errado. Eu desabafei e ele respondeu com indiferença:
Ah, sim. E aí é meu fantasma, gosta de passar o tempo. Aparentemente a família dele é sensitiva e eles têm um fantasma que segue os homens da família. Quando ele se mudou para casa, o fantasma foi também. Nós ouvimos vozes e passos, sentimos mãos nos tocarem e vimos figuras sombrias. Não consigo explicar isso. Mas se passarem 7 anos e eu ainda estou com meu namorado, com fantasma e tudo mais. Quando eu estava no colegial, minhas amigas e eu estávamos brincando com um tabuleiro Ouija. Nós éramos super céticas sobre paranormalidade. Então minha amiga pediu ao espírito para ligar no seu celular. O tabuleiro ficou imóvel. Então eu sugeri, em tom de piada, que disséssemos o número do telefone dele em voz alta. Não demorou nem um segundo depois de dizer o último dígito e o telefone dela começou a tocar. Ficamos assustadas e corremos depois de nos recompormos. Voltamos para conferir o celular. Ele estava desligado. Nós o ligamos novamente e vimos que ele tinha uma única chamada perdida de um número desconhecido. Mais tarde, vários contatos dela mandaram mensagem de texto, dizendo que tinham várias chamadas perdidas do número dela durante o período em que o telefone estava desligado. Eu nunca mais toquei em um tabuleiro Ouija. Conheci minha amiga colega de quarto da faculdade no dia da mudança. Havia 4 pessoas com ela: o pai e a madrasta, a tia e outra mulher que ficava caminhando ao redor do carro, me evitando. Depois que todos se foram, perguntei à minha colega: quem era aquela outra mulher com você? Ela disse: bem, havia uma madrasta, Lori, e minha tia, Carol. Eu disse: não, ela tinha cabelos enrolados e um top azul. Minha colega de quarto não deu importância e disse que a mulher deveria estar com outro grupo. Mais tarde naquela noite, ela colocou algumas fotos e eu reconheci a mulher. Era esta mulher. Qual é o nome dela? Mas minha colega apenas olhou para mim e disse: essa é a minha mãe. Ela morreu quando eu tinha 7 anos. Nós duas surtamos. O tio visitante. O irmão do meu marido morreu inesperadamente. Ele era o melhor tio da nossa filha, que tinha acabado de completar 2 anos. Quando ele faleceu, ela participou do funeral, mas nós dissemos a ela que estávamos dormindo por um longo tempo e que nós o veríamos mais tarde. Um ano depois, ela começou aleatoriamente a falar sobre ele. Ele está com Jesus na igreja real. Ela é linda, ela está feliz, nós iremos depois. Nunca discutimos o conceito do céu com ela e nem somos muito religiosos. Minha melhor amiga e eu usávamos tabuleiros Ouija com frequência, quando éramos mais novas. Eu nunca acreditei completamente que isso era real. Até uma certa noite, perguntamos se alguém estava lá. Sim, foi a resposta soletrada. Era uma garota de 12 anos de idade. Minha amiga sugeriu jogar um jogo de adivinhação, então eu perguntei à garota se ela queria jogar. Sim, ela disse. Eu peguei um baralho de cartas, escolhi uma carta aleatória e deixei virada para baixo. Eu disse ok. Me diga o que está na carta. O tabuleiro se moveu um pouco, como se estivesse confuso. Finalmente se moveu para o número 7 e depois para vermelho. Eu virei a carta e era o 7 de ouros. Nós duas não usávamos tabuleiro Ouija desde então.